Ainda se especula sobre as origens do jiu-jitsu no mundo. Recentes achados históricos no Egito datado de 3.300 anos antes de Cristo demonstram que a arte de lutar sem armas já era praticada bem antes da era samurai. Entretanto, é correto afirmar que o jiu-jitsu foi organizado como arte marcial e filosofia no Japão, com grande contribuição de Jigoro Kano. No Brasil, ele não chegou ao acaso. Foi pensando por volta de 1900 como uma ferramenta de controles de revoltas e motins na Marinha do Brasil. Entretanto, caiu no gosto dos oficiais da Marinha e convidados que experimentaram as primeiras aulas com Sada Miyako e Mário Aleixo. Mas foi no subúrbio do Rio que ela se multiplicou. A suave arte encontrou no subúrbio de Bento Ribeiro, através de um fuzileiro naval e seus amigos, a força e determinação que precisava para crescer e ganhar o mundo. Conheça agora a história daqueles que foram os precursores do jiu-jitsu inclusivo e adaptado. A primeira família a destronar os Gracies, a hegemonia do jiu-jitsu. Conheça a história dos Fadas. Quando a gente fala da história do jiu-jitsu propriamente dita, o jiu-jitsu no Japão era uma coisa. No Brasil ele se transformou em outra. Na verdade, até no próprio Japão ele já começou a se transformar, porque ele só chegou no Brasil por intermédio de um outro segmento de jiu-jitsu, que é o judô. Jigoro Kano foi o grande propulsor que nós conhecêssemos o jiu-jitsu que hoje a gente desenvolveu. Na verdade, no Japão, era o jiu-jitsu que se transformou no judô para que fosse divulgado em outros países, através de Jigoro Kano. Aqui no Brasil, demos muita sorte. Pegamos parte do jiu-jitsu, parte do judô desenvolvido por Kano, por toda essa trupe, por toda essa equipe que veio oriental, porque é impossível dizer que o jiu-jitsu nasceu único e exclusivamente do Brasil. Poxa, ele teve influência de outros países e é lógico, isso é relatado. Mitsui Maeda, Satake, João Mori, lógico, não foi o índio, não foi o português que colonizou o Brasil, ou os outros segmentos europeus, que criaram o jiu-jitsu, não foi isso. O jiu-jitsu ele tem origem oriental, não tem como. Entretanto, a diferença que existe do jiu-jitsu oriental para o jiu-jitsu brasileiro é que no Brasil foram criados algumas técnicas para aquele movimento que outrora tinha todo um segmento de judô, um segmento pedagógico, que deu mais ênfase às lutas de golpe traumático, de solo, da defesa pessoal propriamente dita, assim como eram as origens do jiu-jitsu lá no Japão. Bem, o jiu-jitsu no Brasil ele tem uma história muito diferente daquela que é contada na maioria das academias, por grande parte da grande maioria dos professores. Na realidade, quando se conta a história do jiu-jitsu, se conta apenas um pedaço dela, que geralmente tem a ligação hegemônica com uma determinada família e segue-se apenas um pequeno caminho, né? Então, a curiosidade de descobrir um pouco mais sobre a história do jiu-jitsu surgiu num treino. Eu estava com alguns mestres e grandes mestres nessa academia e um deles apontou para um determinado quadro e disse: olha, esse quadro não devia estar aqui porque esse cara não é quem dizem que ele é. E a partir dali me surgiu uma curiosidade para entender aquela história que aquele mestre estava falando. E aí eu fui pesquisar, utilizando das ferramentas válidas, as ferramentas científicas, e deparei-me com a Biblioteca Nacional, que tem um vasto acervo de imprensa, que era publicado quase que diariamente, diversas notas, diversas notas de rodapé, reportagens pequenas, até
reportagens grandes, de capa cheia, onde o jiu-jitsu era o destaque. E a cada vez que eu pesquisava um pouco mais, eu ia descobrindo mais alguns nomes, mais alguns eventos, e a pesquisa foi aprofundando. Então, a primeira referência que eu encontrei, e a mais antiga, é de 1905, quando um senhor chamado Williams, ele desenvolve uma metodologia de luta e de arte marcial que ele coloca como a mais eficiente a ser batida, e ele convoca os lutadores de capoeira, de luta livre e de jiu-jitsu. Então, a partir dali, a gente pode acreditar que o jiu-jitsu já era conhecido do povo brasileiro. Então, veja, em 1905 já tínhamos informações a respeito do jiu-jitsu. Nessa mesma época, nós tínhamos um contexto onde o Japão acabara de vencer a Rússia na guerra de 1904/1905, por alguns territórios ligados à China e à Manchúria, onde, após vencer a Rússia, cria-se um estereótipo sobre o povo japonês e todo mundo começa a enxergá-lo como potência imperialista. E a partir daí, o modo de vida japonês, ele gera uma curiosidade, e um grande achado é o livro do senhor Ivan Hancock, que vai até o Japão, estuda o hábito de vida dos japoneses, e ele escreve um livro chamado Educação Física Japonesa. E esse livro, ele foi bem explorado aqui no Brasil por alguns marinheiros. Veja, o jiu-jitsu, ele tem sua ligação direta com a Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil é a grande responsável por ter trazido o jiu-jitsu para o Brasil. Então, o jiu-jitsu não veio parar aqui por acaso. Porque nessa época havia toda uma corrente voltada para a ginástica sueca e alguns outros métodos de ginásticas, onde os governantes queriam enxergar, de alguma forma, uma higienização do povo, uma forma de criar um povo mais forte, um povo mais alegre, mais saudável. E, baseado nesse livro, inclusive, uma das notas de introdução do livro, ela fala que o povo japonês é o povo mais feliz, mais alegre, mais saudável e mais disciplinado que existe na face da Terra. Então, a partir daí, cria-se uma cultura para esse olhar brasileiro sobre a cultura japonesa. E o jiu-jitsu, enquanto educação física para o Hancock, não era somente um conjunto de técnicas, na realidade era um modo de vida que ia para além de hábitos alimentares, né? Então ele caracterizava que a vitória do pequeno Japão sobre a grande União Soviética, sobre a grande Rússia, ocorreu justamente por conta do jiu-jitsu. Nesse mesmo período já tinham acontecido algumas revoltas na Marinha do Brasil, né? Pelo menos umas 3. Então a Marinha tinha problemas com relação ao comportamento, à disciplina dos seus marinheiros. Por relatos de oficiais generais que estiveram no Japão e observaram o jiu-jitsu japonês, o almirante Alexandrino, que foi o ministro da guerra na época, foi informado, recebeu alguns relatos de que realmente o jiu-jitsu era isso tudo que estava se falando sobre ele e possivelmente poderia ser uma ferramenta que poderia auxiliar nesse controle de revoltas. Então, nesse primeiro momento, o jiu-jitsu é pensado no Brasil como uma ferramenta de controle de revoltas, para justamente manter a disciplina e a hierarquia na Marinha. Porque a disciplina era na base da chibata, era na base da violência física, do castigo físico, quanto às ordens quando não eram cumpridas, ou etc., quando haviam motins e revoltas. Então, quando ele pensa nessa relação com o jiu-jitsu, ele pensa em trazer o jiu-jitsu justamente para atuar como um controle social, como um meio de avanço no comportamento do brasileiro.